Olá, boa noite. Tivemos um pequeno problema técnico, mas já estamos de volta. Vou esperar um pouquinho as pessoas aparecerem, até o vídeo notificar. Esperar um minutinho. Sejam bem-vindos. Boa noite, Sander. Tá conseguindo me ouvir bem, Sander? Boa noite, Gil. Bom, eu vou começar então com a leitura de uma página para a gente dar início ao trabalho da noite. O nome da página é Enquanto. Busque agir para o bem enquanto você dispõe de tempo. É perigoso guardar uma cabeça cheia de sonhos com as mãos desocupadas. Acenda sua lâmpada enquanto há claridade em torno de seus passos. Viajor algum fugirá às surpresas da noite. Ajude o próximo enquanto as possibilidades permanecem ao seu lado. Chegará o momento em que você não prescindirá do auxílio dele. Utilize o corpo físico para recolher as bênçãos da vida mais alta, enquanto suas peças se ajustam harmoniosamente. O vaso que reteve essências sublimes ainda espalha perfume, depois de abandonado. Dê suas lições sensatamente, na escola da vida, enquanto o livro das provas repousa em suas mãos. Aprender é uma bênção, e há milhares de irmãos não longe de você, aguardando uma bolsa de estudos na reencarnação. Acerte suas contas com o vizinho, enquanto a hora é favorável. Amanhã, todos os quadros podem surgir transformados. Ninguém deve ser o profeta da morte e nem imitar a coruja gourenta. Mas enquanto você guardar a oportunidade de amealhar recursos superiores para a vida espiritual, aumente os seus valores próprios e organize tesouros da alma, convicto de que a sua viagem para o outro gênero de existência é inevitável. Psicografia de Chico Xavier, ditada pelo espírito de André Luiz, da obra Agenda Cristã. Então, nesse momento, nós vamos elevar os nossos pensamentos para agradecer mais um dia em que nos encontramos aqui, neste trabalho de explanação da palavra de Cristo, mesmo que virtual, porém conectados em pensamentos, pedindo a sua proteção, pedindo o seu amparo, para que neste momento possamos estar em harmonia para ouvir e aprender cada vez mais sobre a palavra de amor que Cristo nos deixou. Nós pedimos a sua proteção, nós agradecemos por estarmos aqui na nossa última palestra do ano de 2020, que foi um ano bem desafiador, mas que estamos aqui vencedores e que possamos então continuar o nosso trabalho para o ano de 2021. Obrigado por tudo, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, hoje a palestra... Deixa eu voltar aqui. Hoje é tudo de casa. Hoje estamos em casa, eu fiz a abertura e a palestra hoje é da minha mãe. Todo mundo conhece, acredito eu, Ana Nilza. Mãe, pode aparecer aí. Oi. Boa noite a todos, que alegria estar aqui. Que Obrigada, bom. meu filho. Tudo bem? Hoje a gente trocou. Ela que tá no meu quarto, eu tô no quarto dela, entendeu? Mas tá tudo certo, todo mundo em casa. Bom,
O tema de hoje, que foi inclusive sugestão, né, dela, e que eu achei super legal, a gente vai aqui fazer uma troca, é sobre os ensinamentos de Jesus nas vivências do ano de 2020, né? Porque a gente teve um ano aí que a gente sabe bem complicado, um ano de muitos acontecimentos, né? O principal deles foi esse acontecimento global, e a gente vai trazer aqui algumas partes, né? Vamos conversar alguns ensinamentos que Jesus deixou para a gente no Evangelho e como é que eles se aplicam na prática. Eles se aplicaram, né, na prática ao longo do ano de 2020. Então a gente vai levantar alguns capítulos, né? Vamos falar um pouco sobre esses capítulos para a gente poder fazer uma relação de como eles se aplicaram ao longo desse ano. Não é isso? Verdade. Certinho? Então tá bom. Então a gente vai começar falando, né? Na verdade, minha mãe. Eu vou começar citando um capítulo. E aí eu queria que minha mãe vai falar um pouquinho sobre como esse ensinamento, como esse capítulo e o que ele traz se aplicou no ano, ou ainda, né, se aplica, porque o ano não acabou, ainda se aplica nesse ano de 2020. Por exemplo, a gente sempre faz o estudo do Evangelho, né, principalmente no culto no lar, e a gente sempre busca relacionar o que está escrito no Evangelho com o que a gente vive no dia a dia, né? Acho que a intenção do culto no lar e das palestras no Centro Espírita principalmente é essa, é a gente trazer esses ensinamentos para a nossa realidade e a gente ver, entender aonde essas palavras, né, esses exemplos de Cristo estão e podem ser utilizados no nosso dia a dia. Então, por exemplo, o capítulo 2 do Evangelho é: o meu reino não é deste mundo. Quando a gente fala desse capítulo e a gente faz uma relação com esse ano de 2020, como é que a gente pode relacionar esses dois, mãe? Bom, Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Então, aí ele já está dizendo para nós que aqui não é a nossa morada. Nós estamos aqui de passagem, né? E ele está querendo nos dizer que nós temos que mostrar que aqui nós estamos de passagem e como devemos nos preparar. Em qualquer momento nós fazemos a viagem. Né? Então, nós temos que fazer de tudo para aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo. E hoje, nós, mais do que nunca, que é muito rápido. Hoje nós estamos aqui, não está. Né? Então é o melhor. Né? E um dia nós tivemos que voltar. E nessa volta, nós vamos ter que nosso namorado não é aqui. Então, que nós temos terra é simplesmente para que nós possamos crescer e evoluir. E como Jesus um dia esteve conosco e disse categoricamente que meu reino não é deste mundo, e se nós estamos aqui cumprindo os ensinamentos de Jesus, sabemos que o nosso não é aqui. Nós estamos em viagem, por um estágio, por um tempo, não sabemos qual é esse tempo, e que daqui a pouco teremos que voltar. Que nós teremos uma morada que é a verdadeira, que é no mundo espiritual. Eu só vou ver um negócio, eu acho que quando eu tô com o microfone ligado, ele tá dando problema no seu som. Então fala sim. Né, que acho que o som falhou um pouquinho na hora que você falou. Na hora que eu desliguei aqui, parece que funcionou. Então vamos fazer o seguinte teste. Fala pro meu pai que não precisa do fone, por enquanto. Adoro, tudo em casa. Vou fazer um teste aqui. Vamos falar do próximo. Então vamos tentar. Vou falar para você do próximo, e aí eu vou mutar o meu microfone e aí você fala, que eu acho que isso deu certo, por algum motivo que eu não sei, tecnologia, tá? O próximo capítulo seria o capítulo 3,
que é há muitas moradas na casa de meu pai. Como é que a gente pode correlacionar esse capítulo com o que a gente está vivendo? Bom, há muitas moradas na casa do meu pai. Jesus quer nos dizer que é o seguinte: temos que fazer o melhor sempre. E que a Terra, o nosso planeta, é um planeta que nós estamos em viagem, não é o único planeta habitado, que seria um egoísmo muito grande nosso achar que a Terra, nós terráqueos, seremos os únicos do planeta, né? Então, a gente iria achar que somos os melhores, que Deus só nos criou, e não é uma verdade. Se Deus criou o universo ele não pode estar simplesmente em volta da Terra. Existem outros planetas, e com certeza habitados, e cada planeta, os habitantes, de acordo com a atmosfera atual daquele local, e nós estamos aqui simplesmente aprendendo. E esse ano de 2020 foi um aprendizado para todo o planeta. Porque nós vimos que quando existe um foco, e esse ano o foco foi, né, essa pandemia, todo mundo virou-se o olhar para o vírus, para onde ele está indo, como ele está chegando, quem está pegando, como pegar, como se prevenir. Então, nós sabemos que muitos estão voltando para a pátria espiritual, muitos estão retornando. Aí tem aquele que está indo fora de hora, por que está indo? Então, é uma desencarne, bem dizer, quase coletivo, porque todo dia estão indo embora muitos irmãos do mundo inteiro, do planeta todo. E como nós sabemos que, de acordo com a nossa evolução, nós vamos habitar, vamos para os lugares de acordo com aquilo que nós plantamos aqui, então, cada um de nós podemos ir, mesmo estando no planeta Terra, podemos ir para mundos diferentes, né? Visto que, se nós estamos no mundo de prova e expiação, onde a dor e o sofrimento caminham junto com aqueles que estão trabalhando no bem, no amor e na caridade. Então, muitos estão retornando para mundos superiores, vamos dizer assim, onde o amor se faz presente. E muitos ainda que estão voltados para o desamor, estão indo para lugares onde o sofrimento se faz presente. E aí onde diz, há muitas moradas na casa do meu pai. E a gente vai colocar citar como exemplo, essa morada na casa do meu pai, como as nossas moradas aqui. Nós temos casebre, nós temos mansões, nós temos casas de todas enquanto é forma, como temos moradores de todas as formas também. Então, eu, quando desencarnar, eu vou para um planeta ou vou para uma casa de acordo com a minha evolução, de acordo com aquilo que eu progredi, de acordo com o que eu fiz. Então, somos nós que fazemos o nosso caminho para esses mundos que são as verdadeiras moradas. Aqui é um trânsito, nós estamos em trânsito, estamos em viagem, e nessa viagem nós temos que fazer de tudo para que a nossa bagagem ela esteja completa, e esse complemento da nossa bagagem é amor, é ações, né? Saber lidar com o outro, saber respeitar o outro, para quando nós voltarmos, o que a gente vai levar são os sentimentos e as boas ações. E esses sentimentos e as nossas ações vai nos levar à morada de acordo com o que nós fizermos. Inclusive, um dos princípios, né, da doutrina é a pluralidade dos mundos habitados, né? Então, aí já diz que não existe só um, não tem só a Terra, né? Existem muitos outros aí para a gente poder evoluir. Existem mais evoluídos e existem ainda planetas inferiores que a Terra. Nós estamos aí no transitório, que é prova e expiação,
onde a dor e o sofrimento caminham lado a lado, mas também existe muito amor no planeta Terra. Não vamos falar só provas e expiações, vamos falar de muito amor, muita vontade de crescimento. Nós temos muitos trabalhadores, né, que está fazendo com que o nosso planeta saia de prova e expiação para um mundo de regeneração. E a gente quer estar nesse mundo que a Terra vai se tornar daqui a pouco. Depois. Vamos lá. Então, o próximo capítulo, inclusive, ele tem muito a ver com essa questão. Todo mundo vai ficar de cara com o momento que a gente está vivendo, né, e com os tantos outros momentos que nós já vivemos enquanto humanidade, que é o capítulo 5, que fala sobre bem-aventurados os aflitos. Né? E acho que o próprio nome já fala, né, sobre a questão das aflições. E como é que a gente pode, então, relacionar ao nosso momento? Bom, eu acredito que todos nós passamos um ano com bastante aflição, com medo, insegurança, mas também nós sabemos que, como Jesus diz, bem-aventurados os aflitos. Em momento nenhum nós ficamos à deriva. Nós tivemos os nossos amigos espirituais, nós tivemos os nossos amigos encarnados, né, os nossos amores que transitaram conosco. Aí nós tínhamos como nos comunicar, não podíamos estar juntos, né, porque o momento pedia para a gente ficar em casa, ficar separado das pessoas que nós amamos, mas ao mesmo tempo nós tivemos um aliado que foi o telefone. E o telefone, ele nos colocou juntos. Não podemos abraçar, não podemos beijar, mas nós sentíamos essa energia quando a gente passava uma mensagem, quando a gente ligava, né, quando a gente sabia de alguém que estava precisando de um apoio maior, a gente estava ali junto. Então, a aflição, ela faz parte da nossa caminhada, ela faz parte do nosso crescimento, porque quem não tem aflição é como se não tivesse nem aí, né? Para mim, tanto faz como tanto fez. E não é bem assim. Quando eu me coloco num sentimento de aflição, de medo, de insegurança, de incerteza, eu vou procurar sair dele. E é aí que há o crescimento de cada um. Então, eu coloquei aqui, mais ou menos assim, eu vou ler o que eu coloquei para a gente não se perder muito. Esse foi um ano de muita aflição para todos nós. Tivemos perdas, tivemos, como eu vou colocar para vocês, muitos estiveram quase lá para a gente perder, mas graças a Deus nós não perdemos, amigos queridos, parentes, né? Nós tivemos notícias difíceis da gente acreditar que estava acontecendo, e aí nós tivemos muitas experiências desagradáveis, que nos trouxe muita inquietação. Foi um ano onde o medo caminhou lado a lado com todos nós. Todos nós tivemos medo de sair de casa, medo de ficar infectado com a doença, medo de um ente querido pegar, então medo de não ver mais os nossos amigos. Então o medo, ele caminhou e nos trouxe essa aflição, caminhou conosco. Então, quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, podemos ter a certeza que ele caminha conosco. Por isso que ele diz das bem-aventuranças. Quando nós temos receio, preocupação, inquietação, mas temos a certeza que nós estamos com Jesus, fica muito mais fácil da gente entender. Então, quando nós temos a certeza que ele está segurando as nossas mãos. Estamos finalizando o ano e o medo continua. Por que o medo continua? Porque nós ainda não temos uma resposta de quando será que nós poderemos sair das nossas casas para ver frente a frente os nossos entes queridos, os nossos amigos. Nós temos a nossa rotina novamente, embora daqui a pouco, quando nós pudermos fazer isso, a nossa rotina será diferente. Não será a mesma, com toda certeza. A aflição continua, mas sabemos que não estamos desamparados. Ano muito difícil, mas um ano também de muito aprendizado. Então, o ano de 2020 foi um ano de muita aflição, de muito desemprego, de muitos problemas de saúde, de muitas perdas, mas também um ano que nos mostrou que nós podemos mudar
que muitas das vezes nós estamos equivocados. Foi um ano das famílias se unirem mais, dos pais saberem a importância dos professores, né? Então, foi um ano onde nós vimos que o menor, de repente, ele se fez maior. Que aquele que não era valorizado, que eu vou colocar assim, os garis, o pessoal da limpeza, como eles foram fundamentais, né? Então, foi um ano difícil, está sendo, que ele ainda não acabou, e nós vamos passar para 2021, ainda com esse receio, mas eu tenho a certeza, vamos colocar assim, que vai passar. E esse próximo, então, esse próximo capítulo que eu vou trazer, que é o capítulo 11, ele se mostrou mais necessário, mais importante do que nunca, né? Que é o amor ao próximo como a si mesmo. É que acho que, né, durante esse período aí de pandemia, a gente tem, né, que pensar no outro acima de tudo, pensar em nós, nos cuidarmos e pensarmos no outro, principalmente. Acho por ser uma doença que é contagiosa. E aí a gente tem que colocar à prova mesmo essa questão de amar ao próximo como a si mesmo, não é? Porque como logo no início que começou, nós tivemos assim, fique em casa, cuide dos seus idosos, cuide das pessoas que têm doenças pré-existentes, né? E aí a gente começou a distanciar dos nossos amores, mas aí a gente viu o quanto eles são importantes, o quanto a gente ama aquele ente querido que às vezes a gente passa o ano inteiro quase sem ver, mas quando você é obrigada a ficar sem ele, é que a gente valoriza. Né? Então, nós que temos os nossos... meu pai tem 92 anos. Eu fiquei 13 meses sem vê-lo e foi muito desgastante. Né? Depois eu pedi a Jesus a permissão para ir ver ele e estar com ele e com todo o cuidado necessário, aí como o Vinícius falou, amar ao próximo como a si mesmo é um capítulo que ele esteve muito presente conosco nesse ano, porque nós também pensamos no outro nas necessidades, não só ficar distante, não só lavar a mão com álcool, gel, máscara, essas coisas assim. O medo daquele ente querido nosso que está dentro de casa conosco, aquele que está distante, pegar o vírus e como o organismo da pessoa vai reagir, porque cada um de nós é um mundo totalmente diferente, nosso corpo físico é um mundo único, né? Então, cada pessoa tem uma imunidade. Então, esse amor ao próximo, ele teve muito presente quando a gente se conscientizou que que nós temos a necessidade de nos prevenir, prevenindo-nos, mas prevenindo também a saúde do outro, dos nossos queridos vizinhos, amigos, né? E os nossos amores que a gente ama tanto e não quer perder, embora a gente sabe que não perde, mas a gente ficar distante fisicamente não é nada bom. Mesmo, a gente bem sabe, né? E, bom, até agora nós já abordamos aqui 4 capítulos, né? Meu reino não é deste mundo, que a gente falou sobre a questão da diversidade de mundos que existem, tanto inferiores quanto superiores. Há muitas moradas na casa de meu pai, que a gente comentou sobre essa questão dos desencarnes, em que pessoas vão para esses outros mundos, vão para esses outros locais, de acordo com a sua evolução. As bem-aventuranças dos aflitos, né, que todos nós que passamos por aflições, né, uma vez que a gente tem fé em Deus, a gente consegue superar essas provas e que estão aqui para fazer a gente crescer, para fazer a gente aprender. Amar ao próximo com a si mesmo, maior mandamento, acho que dispensa maiores explicações. E o próximo é super interessante, que é o capítulo 12, que fala sobre amar os vossos inimigos. Como é que a gente pode fazer um link com a nossa realidade? Bom, a gente sabe que amar o inimigo não é fácil, né?
Agora, só tem inimigo quem quer, só passa por essa dificuldade quem quer, porque nós precisamos entender que somos irmãos. E como os irmãos, se a gente é inimigo hoje, amanhã somos obrigados a estar juntos, para poder rever os nossos conceitos, os nossos valores, rever o porquê, né? Por que nós ficamos de mal, por que a gente brigou, e às vezes é bobeira. Então, o Evangelho, quando ele fala, amai os vossos inimigos, ele quer dizer para nós o seguinte, não adianta ficar de mal, que daqui a pouco é obrigado, queira ou não queira, ficar de bem. Visto que nós somos espíritos imortais, e existe a lei de ação e reação, então aquilo que eu deixar de fazer hoje, que eu deixar de amar hoje, já que antes falamos de amar o próximo como a si mesmo, como é que agora eu vou falar de inimizade? A inimizade, ela só existe quando eu quero. Eu não posso me preocupar com o sentimento do outro em relação a mim, mas eu tenho de me preocupar em relação do meu sentimento com o outro. Então, tem um ditado muito antigo que fala, quando um não quer, dois não briga. E é uma realidade. Quando eu percebo que o outro tem um modo de pensar, um modo de agir, um modo de interpretar diferente de mim, é minha obrigação entendê-lo, porque nós estamos em faixa vibratória e até faixa de espiritual diferente, né? Então, cada um de nós é responsável pelas nossas ações, pelos nossos sentimentos. Os valores são adquiridos aos poucos. Nós não sabemos qual é a idade espiritual de cada um. Então, quando eu não quero entrar na faixa vibratória do outro para trazer uma inimizade, qual o meu dever como irmão, como cristão? É me afastar. Bom dia, boa tarde, oi, tudo bem? Precisando, estamos aí. Mas se eu vejo que a minha permanência ao lado desse irmão ou dessa irmã vai trazer dificuldade na nossa relação, eu preciso ter essa consciência que é muito melhor eu me afastar um pouco e precisando estar junto, do que estar junto até a hora que existe um atrito e aí existe essa animosidade. E em relação ao ano de 2020, nós estamos vendo que muitas pessoas não estão conseguindo trabalhar esse sentimento. Estão adquirindo inimizade sem necessidade, né? Porque todos nós estamos no mesmo barco. E todos nós estamos com o mesmo comandante, que é Jesus. E o que Jesus espera de nós? Amar o próximo como a si mesmo. E se amar ao próximo como a si mesmo é um dos mandamentos, né? Então, por que nós vamos fazer inimizade? Vamos refletir. Às vezes, nós somos responsáveis por isso, visto que não sabemos o problema que o outro está enfrentando. E nós temos a facilidade de interpretar o visual, o que a gente vê, mas o sentimento que está lá dentro nós não sabemos. E muitas das vezes uma pessoa que é agressiva, ignorante, é chata, grosseira, ela está passando por tormentas tão grandes interior que o meio dela se defender é agredindo, é atacando. Aí é onde nós temos que compreender, né, deixar relevar e passar, às vezes, 1 ou 2 dias, porque aí a nossa mente produz um sentimento diferente. Que quando nós levamos ao pé da letra, naquela hora, com a cabeça quente, com o sentimento fervilhando, nós vamos criar inimigo realmente. Mas quando nós silenciamos, dando um tempo para nós mesmos compreender, aí muitas das vezes nós vamos encontrar um amigo maravilhoso em vez de inimigo. E uma coisa que eu entendi... Desculpa, posso completar? Pode falar. E uma coisa que eu entendi nesse ano é que os países estavam em guerra, os países brigam, né? E veio esse vírus para poder unir, todos ficaram numa mesma direção, todos correndo atrás de como cuidar, de como resolver o problema, que é através da vacina. Então, nós vimos o quê?
os governantes indo na direção de resolver um problema, e toda aquela animosidade de alguns países que estavam quase em guerra, ela deixou de existir. Olha que legal. Eram inimigos? Sim. Mas, neste momento, a inimizade de países, a gente não está vendo falar de guerra, quem está atacando quem. Por quê? Nós estamos todos sendo atacados por um vírus. Exatamente, né? Que derrubou muitos muros, né? Entre alguns países. E o próximo também é muito interessante, que é sobre o capítulo 13, que fala sobre que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Fala um pouquinho como que esse capítulo se aplica para a gente. Olha, esse ano foi o ano da prova, né? Se você faz, você tem que provar, porque eu não vejo você fazer. E foi muito legal, porque de uma hora para outra começou a surgir algo que muita gente não gostava, que são as lives, né? Nós começamos, tão distante, e agora, como é que vai ser? Começamos a ficar tão perto através da mídia, da televisão, das lives. Como foi importante. Nós começamos a receber a imagem, a voz de uma pessoa que está do outro lado do país, né? Nós tivemos live aí com o Daniel, nosso amigo querido. Nós tivemos com a Yasmin Madeira. E tem muitos outros trabalhos que foram feitos. E nós vimos também que, através das lives, quantas pessoas foram ajudadas. Quantas casas que trabalham com criança, com idoso, com pessoas dependentes de químicos, né, foram ajudados através das lives. Hospital do Câncer. Então, foi um momento que esse vírus trouxe para nós, abençoado. Olha só, ele não é só negativo, ele foi positivo também. Lógico que a gente preferia que ele não estivesse vindo, mas ele provou o seguinte, que nós podemos ajudar. E o brasileiro, ele é muito, muito, muito solidário. E como foi solidário esse ano, né? Todos os setores trabalharam doando o seu tempo, doando cesta básica, as lives, quem geralmente cobra cachê, de repente, tudo em prol, né, das pessoas necessitadas. Então, a gente tem que ver o que não que a nossa mão direita não sabe da esquerda ou vice-versa, porque o que quer dizer em relação ao ano que nós estamos? Muitas dessas lives que arrecadaram milhões, toneladas, quem fez não sabe nem para onde foi, quem recebeu. Olha que maravilha. E eu tenho certeza que eles estão dormindo agradecidos a Deus pela oportunidade. Então, a gente falou de grandes, mas vamos falar do pequeno também. Quantas pessoas, né, doaram 10? Nós conhecemos pessoas que não podiam doar 500 mil, mas doaram 5, doaram 10 e fizeram a diferença. Então, todos nós fomos chamados para o trabalho de amor, para a doação, para dizer que podemos fazer. E as lives religiosas, quantos corações foram agraciados, foram ao encontro de Jesus através das lives religiosas de todas as religiões, né? Olha que legal, como nós descobrimos uma nova ferramenta, porque antes nós íamos à casa de Deus, hoje Deus veio para a nossa casa. Olha só que legal. Então, que nós possamos ter esse exemplo e não parar mais. Se eu não posso, de uma maneira, ajudar, tem mil e uma maneira que eu posso. Não é só o dinheiro que faz com que eu seja doador, mas eu tenho potencial para ajudar e muito. Basta eu querer, que os caminhos eu vou encontrar. É isso que você falou das lives, principalmente as religiosas, elas cresceram muito, né?
nesse período aí de quarentena, de isolamento, esses momentos difíceis, e elas também acho que ajudaram, de certa forma, as pessoas a manterem a fé acesa, né? A fé de que as coisas vão melhorar, a fé de que a cura vai chegar, a fé de que nós vamos passar por isso, e que já emenda no nosso próximo capítulo, que é o 19, sobre a fé transporta montanhas, né? Então esse capítulo vem muito a calhar nesse momento, não é? Sim, olha só, uma coisa que a gente descobriu, né? Que às vezes a gente vai na igreja, vai no centro espírita, vai na nossa casa religiosa para rezar. A gente vai lá para rezar, mas a gente vai lá para nos fortalecer. E a gente sabe disso. E nós tivemos essa prova. Nós tivemos essa prova porque nós podemos, através dessa certeza de que Deus não nos abandona, que Deus está sempre conosco, nós tivemos essa certeza através da nossa fé, desse sustento que nós tivemos durante todo esse período, que Jesus não nos abandonou. Tantas mensagens de amor nós recebemos, tantas mensagens da espiritualidade nós recebemos, tantos psicólogos fizeram trabalhos lindos de incentivo, tantos os trabalhadores da Igreja Católica, que nesse período eu achei interessante o seguinte: nós não ficamos presos só na nossa religião. Nós fomos assistir missa, nós assistimos lives de cantores gospel, que tem cada coisa lindíssima, lives de... O Vidal fazia live quase todo dia, o Júnior Vidal, né? Então, o Moacir Camargo e muitos outros, Eliasmin Madeira. Então, todo dia, durante o ano todo, nós tivemos o apoio. E esse apoio ia nos sustentando, porque nós sabemos que sem Jesus nós não somos nada. Sem essa espiritualidade que nos sustenta, que nos apoia, quando nós estamos no sufoco, quem que a gente busca? Jesus, Nossa Senhora. E nós tivemos essa prova da presença deles em nossa vida, e aqui em casa não foi diferente. Todos vocês acompanharam a nossa dor, o nosso momento, né, de provar a fé, e ela não foi, em momento nenhuma, como se diz, irracional. Foi uma fé na certeza de que Deus é o condutor e que a gente tem que abaixar a cabeça e esperar a resposta dele. Então, a fé é isso aí. Então, eu escrevi aqui o seguinte: a fé foi nosso sustento durante todo esse ano. Sem ela, nós teríamos desabado. Por quê? Porque o medo foi constante. Muitas perdas, muito desespero, muitas informações contrárias, chegando com informação de tudo quanto é jeito. Então, a gente tinha que... Deus está nas tuas mãos, né? Então, que nós tenhamos de acreditar que Jesus está no comando. E é a fé que nos mantém de pé, e que em breve, muito em breve, tudo isso vai passar. Então, eu confio. Confiança é fé. Exatamente. E realmente, sem fé a gente não teria, né, passado tão firmes quanto a gente passou por esses momentos. E principalmente graças a pessoas, né, que foram muito dedicadas, estão sendo, né, muito dedicadas, como a gente falou lá na frente, que a respeito das pessoas que estão trabalhando na linha de frente, das pessoas que não eram valorizadas, não eram muito vistas antes e agora estão sendo valorizadas, traz para a gente refletir a respeito do capítulo 20, que são os trabalhadores de última hora, né? Quem são essas pessoas que, num momento assim, praticamente de uma hora para outra, foram convocadas ao trabalho, né? E estão agindo aí para salvar, para ajudar tantas pessoas. Vamos falar um pouquinho desse? Vamos sim. Os trabalhadores de última hora, ele está junto com aquele capítulo, muitos são chamados e poucos são escolhidos,
né? Então, os trabalhadores, esse ano, às vezes a gente não percebe, mas só quando está ali naquela situação que a gente vê a importância de cada um. E não foi diferente em relação às profissões. Quem iria imaginar que os garis era tão importante? Quem iria imaginar que os serviços gerais seriam fundamentais neste momento? Lava a mão, lava isso, lava aquilo, seca não sei o quê, passa álcool, desinfeta não sei o quê. Trabalhos incansáveis que eles fizeram. Que para o hospital receber os doentes, o que tinham que fazer antes? Asepsia. Trabalhar. Né? Então, se não tivesse ali, ao lado do médico, ao lado do enfermeiro, ao lado do cirurgião, ao lado do cientista, ao lado de os serviços gerais, os recepcionistas, se não tivessem eles, como esses irmãos que precisavam estar muito, muito, muito limpos, desinfectados, né? Iriam trabalhar. Então, nós vimos até na doutrina, vamos colocar assim, no trabalho, que veio muito a calhar, muitos são chamados para o trabalho de última hora, visto que Vinícius Peçanha, Vinícius de Jesus foi chamado, Letícia foi chamada, a Evelyn entrou, né? E tantos outros também entraram para trabalhar, o que a Ângela disse, não dou para isso, não, eu tenho medo, não quero, e tiveram que querer. Não tiveram querer, tiveram que aceitar o desafio para trabalhar. E estão trabalhando muito bem, como eu sei que muitos outros, eu estou citando os da nossa casa, né? E serão os nossos trabalhadores que vão continuar, por favor, que estão fazendo um trabalho muito lindo. Né? Então, os trabalhadores de última hora, nós estamos, às vezes a gente fica sentados achando que somos incapazes. E aí eu vou lá para o nosso grupo de estudo mediúnico, que eu acho muito legal também levantar essa situação, que tem pessoas que têm vergonha de falar, eu não sei fazer uma prece, eu não sei falar, não sei o quê. E aí nós estamos lá no nosso grupo de WhatsApp, né, do estudo mediúnico, e os caladinhos estão dando um show e nós estamos muito felizes, né? Então, olha só, estão sendo preparados para o novo amanhã que nós teremos na nossa casa. Que todos esses novos trabalhadores terão os seus lugares lá já cativos para trabalhar. Então, vamos acreditar que nós somos os trabalhadores que Jesus está preparando nessa quarentena, está fazendo um curso para quando abrir as casas, estão aí à frente dos trabalhos, porque é muito bom trabalhar para Jesus. Muito bom mesmo. E às vezes a gente acha que é incapaz, mas ele capacita todos nós. Verdade. Bom, faltam 2 capítulos para a gente poder terminar. E o próximo, ele traz uma questão que a gente viu muito ao longo desse ano, né? Que é a respeito do capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas, né? Fala um pouquinho para a gente como é que a gente pode ver esse capítulo exemplificado ao longo desse ano aí. Bom, a gente sabe, no tempo de Jesus havia, e no nosso tempo também, né? Não é assim que vai acabar. Aos poucos vão acabando. Por quê? No tempo de Jesus não tinha a internet para poder desmascarar. E hoje nós temos. Então, a gente sabe que muitas pessoas aproveitaram do momento que nós estamos vivendo para ganhar dinheiro, para tirar dinheiro, para botar medo, para fazer previsão. E isso estão em todas as religiões. E 2020 não foi diferente. Quantas pessoas colocaram o maior terror, né? Fecha a igreja, abre igreja, pode vir, pode não vir, dá seu dízimo, planta feijão, tira feijão. Então, nós ouvimos de tudo dentro das religiões que a gente sabe que é mentira. São pessoas que estão
querendo enriquecer através da religião. E nós temos de ter esse cuidado muito grande, que a doutrina ela nos mostra que nós precisamos, sim, dos bens materiais para manter as instituições, mas nós não podemos, de maneira nenhuma, obrigar, induzir os nossos irmãos que chegam à nossa casa, a bem dizer, a pagar por aquilo que eles estão recebendo de Jesus. Então, tudo que nós recebemos de graça nós temos de doar. Esse é o lema, né? Então, nós temos que ter esse cuidado e, graças a Deus, nós estamos cumprindo. Quantas igrejas, quantas casas não estamos criticando, sob hipótese alguma, que isso fique bem claro, mas quantos lugares estão abrindo e visando, muitas das vezes, o bem-estar financeiro. E nós sabemos que essa doença que aí está, esse vírus que aí está, ele, muitas das vezes, eu estou com ele, não sei, eu posso transmitir, né? E no início ele era só para os idosos, para pessoas que tinham alguns tipos de doença. Hoje ele está pegando até criança, bebês estão adquirindo o vírus, né? Então, todo cuidado que nós tivermos é necessário. Então, a gente tem uma gratidão muito grande por não ter essa ambição financeira e que dentro da nossa casa, os nossos grupos estão fazendo o trabalho com todo o amor, como se estivesse presente na casa, só não temos a assistência, mas quando nós precisamos, estamos juntos daqueles que têm a necessidade. Então, nós estamos trabalhando para que nós não espalhemos o terror, não espalhemos as mentiras, e que nós possamos, quando regressar ao nosso trabalho, nós regressarmos com a consciência tranquila de que nós não induzimos ninguém a nada através de falsas notícias. E para a gente poder encerrar, vamos voltar, né, um pouquinho nos capítulos e falar sobre o capítulo 6, que chama o Cristo Consolador. Como é que esse Cristo Consolador é importante, como ele é essencial para a gente hoje? Nossa, sem esse Cristo Consolador, o que seria de nós, né? O que seria de nós se a gente não acreditasse que Jesus nos carrega nos braços, que Ele consola a nossa alma, que Ele está sempre nos orientando através dos mensageiros de luz, que Ele é o irmão querido, que existe aquela mensagem pegada na areia, que nos momentos mais difíceis, quando a gente acha que Ele nos abandona, que é na hora da aflição, que a gente não entende, né? A gente sabe que Ele está nos carregando nos braços, e é verdade. Então, o Cristo Consolador é isso. Eu colocar a minha vida, né? Quando a gente está passando por um momento, é muito difícil a gente entender a mensagem do Cristo. É muito difícil para quem está perdendo os seus entes queridos aceitar com facilidade. Mas eu sei que Ele usa algo muito importante para nos acalentar, que é o tempo, né? Então, quem tem Jesus no coração, quem entende a sua mensagem, se ele que esteve aqui passou e teve que voltar, né, para o plano espiritual, e a mãe dele ficou, e depois de muitos anos que ela foi embora, ela passou por toda aquela prova da perda do filho. Então, a gente tem que também entender quem perde um ente querido, não adianta falar que não sente porque sente. Então, a gente tem que compreender, cada um interpreta de uma forma, cada um sente de um jeito, mas Jesus consola do mesmo jeito a todos nós. Ele consola tanto aquele que é bonzinho, como aquele outro que não é tão bonzinho, porque ele é o irmão de todos nós e ele não faz distinção. Então, o Cristo Consolador, para mim, é isso. Quando ele diz que o meu fardo
Como é que é? Suave. Fala aí. Suave ao jugo. Tá me ouvindo? Meu fardo é leve. Isso. Né? Então, por que ele fala isso? Porque ele caminha conosco. Então, nós sabemos que Deus não nos dá uma prova maior do que aquela que nós temos que passar. E seja qual prova que nós tivermos que passar, e nós sabemos que Ele está do nosso lado, a gente chora, a gente perneia, a gente sofre, é normal, porque uma coisa é eu ver, outra coisa é eu não ver mais, sabendo que os nossos amores a gente não perde, né? Eles vão para outra dimensão e que a gente um dia vai reencontrar. Mas a presença física para nós hoje ainda, com a nossa ignorância, com a nossa falta de entendimento, é muito importante, né? A gente ver cara a cara o nosso amor, seja ele qual for, e a gente não tem idade, independente da idade que seja o nosso ente querido, o sofrimento ele aparece, né? E é normal, porque é sinal que a gente ainda tem um coração que bate forte e que o amor está latente. Então, para mim, eu vejo assim, esse Cristo que nos consola, esse Cristo que nos abraça, esse Cristo que veio e mostrou que nós estamos aqui, que vamos nos abraçar, vamos nos ajudar, porque nada melhor do que quando a gente está passando por uma prova, por um momento difícil, e ter um amigo que nos liga, que nos manda mensagem, que fala, eu vou orar por você. E neste momento a gente pede, eu peço a permissão para que nós possamos, na prece final dos Vinícius, pedir pela Ângela, né, esposa do Jairo, a irmã querida, que está internada no Hospital da Posse, com Covid, passando por essa prova difícil, o Jairo, esse irmão querido, o Isaac, a família toda. Então, olha só, e que Cristo possa consolar esses irmãos, possa estar junto dos médicos lá no hospital, levando todo o medicamento necessário com a equipe de Dr. Bezerra, a equipe de Didier da Cruz. Feito, mãe. Então, nós estamos encerrando, correto? Você tem mais alguma coisa para falar? Não, não. Tem sim. Eu quero dizer para todos que esse ano é um ano de bênção, é um ano atípico, é um ano que foi de aprendizado, de crescimento. Como eu falei, foi um ano que todos nós fomos colocados à prova, estamos finalizando ele, vamos finalizar e vamos entrar em 2021 com um pensamento positivo de que será um ano totalmente de bênçãos e que nós possamos não fazer planos do ano inteiro, mas que a gente faça plano de dia após dia, né? Que cada dia seja uma vitória para todos nós. Cada dia que nós vivermos, que a gente possa levantar agradecendo e quando formos dormir, agradecer também. Então, eu desejo a todos nós um ano de 2021 de muita luz, de muito trabalho, de muita saúde e de amizade, de respeito ao outro. E se nós soubermos de alguém que esteja precisando de ajuda, que a gente faça essa corrente de ligando para o outro, só vamos ajudar fulano que está precisando, e a gente entre em oração, em prece, seja, se for outro tipo de ajuda, que a gente esteja disponível para ajudar também. Então, beijo no coração de todos, que 2021 ele venha com todas as bênçãos que Deus tem para todos nós. Obrigada. Bem, se Deus quiser, vai dar certo. Vai. Bom, então eu vou fazer a nossa prece para poder encerrar. E eu peço agora, então, que todos nós possamos elevar o nosso pensamento, que nós possamos mentalizar aqueles que se encontram nos hospitais, sejam eles enfermos, sejam eles os profissionais da área da saúde que estão aí lutando
por esse momento, passando por provas muito difíceis, compartilhando as dores e os alívios também de muitas pessoas. Pedimos, como foi citado pela nossa irmã Ângela, que ela possa ser envolvida pela equipe espiritual de Dr. Bezerra, mentor da nossa casa e Dias da Cruz, para que seu restabelecimento possa acontecer o mais rápido possível, e de todos aqueles que se encontram num momento tão difícil. Nós agradecemos a oportunidade de chegarmos até aqui, findando mais um ano tão complicado, porém um ano que também nos trouxe muitos ensinamentos, que nós possamos pegar todas as partes boas e levar em nosso coração. Nós agradecemos a oportunidade de viver, de aprender e de estar aqui reunidos. Obrigado por tudo. Que assim seja. Bom, então eu agradeço a minha mãe por fazer a palestra de hoje, que foi uma explanação muito boa, uma explanação rica, em que a gente pôde refletir bastante sobre como os ensinamentos do Evangelho se aplicam no nosso dia a dia, como se aplicou, está se aplicando ainda esse ano, né, e que nós possamos, então, em 2021, ter um ano de 2021 mais forte, mais esperançosos, mais conscientes e, principalmente, ter mais empatia com o nosso irmão. Então, eu desejo a todos uma boa noite. A gente se vê na semana que vem, ok? Um beijo para todo mundo.